Você já se perguntou se a inteligência artificial pode criar arte tão rica e profunda quanto a feita por humanos? Neste vídeo, vamos explorar como a IA está revolucionando o mundo da criatividade, desafiando nossa percepção sobre o que é ser um artista. Prepare-se para um mergulho fascinante nas interações entre tecnologia e expressão artística, onde você irá descobrir se a IA está realmente ameaçando a criatividade humana ou se é uma nova ferramenta que amplia nossas possibilidades criativas. Fique conosco! A inteligência artificial é uma tecnologia que tem ganhado destaque em várias áreas, e sua definição evoluiu ao longo do tempo. Em termos simples, inteligência artificial refere-se a sistemas que podem realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, tomada de decisão e, mais recentemente, a criação artística. A inteligência artificial não é apenas um único programa ou aplicativo, mas um campo vasto que envolve algoritmos complexos, aprendizado de máquina e redes neurais, que imitam a forma como os humanos aprendem e processam informações. O aprendizado de máquina permite que a inteligência artificial analise grandes conjuntos de dados e aprenda com eles, aprimorando suas capacidades ao longo do tempo. No contexto da arte, isso significa que uma inteligência artificial pode estudar obras de arte de diferentes estilos, entender suas características, e em seguida, gerar novas obras que refletem esses estilos, mas também introduzem algo novo e original. Essa habilidade de criar obras artísticas não apenas desafia nossa percepção sobre a criatividade, mas também levanta questões sobre a natureza da arte e o que significa ser um artista. A história da inteligência artificial na criação artística começa nas décadas de 1960 e 1970, quando os primeiros artistas e programadores experimentaram com algoritmos e computadores para gerar arte. Um dos pioneiros nesta área foi Harold Cohen, que desenvolveu um programa chamado Aron, que conseguia criar desenhos e pinturas. Essa interação entre arte e tecnologia começou a chamar a atenção, mas foi apenas com o avanço da computação e do aprendizado de máquina, nas últimas 2 décadas, que a inteligência artificial na arte ganhou força. O surgimento de tecnologias como redes neurais profundas permitiu uma compreensão mais complexa dos estilos artísticos, aproveitando milhões de imagens para treinar algoritmos a produzir novas obras. Com o aumento da acessibilidade a softwares de inteligência artificial, mais artistas começaram a incorporar essas ferramentas em seus processos criativos, não apenas como uma maneira de criar obras, mas também como uma nova forma de colaboração, onde a máquina não substitui o humano, mas complementa seu talento. Assim, a arte gerada por inteligência artificial começou a ser exibida em galerias e museus, levantando questões sobre a autenticidade e a identidade do artista. A inteligência artificial está transformando o cenário artístico de várias maneiras. Primeiro, ela democratiza o acesso à criação artística. Qualquer pessoa com acesso a uma ferramenta de inteligência artificial pode gerar obras de arte, independentemente de sua experiência técnica ou artística. Isso tem o potencial de dar voz a muitos que, de outra forma, talvez não tivessem a oportunidade de se expressar artisticamente. Em segundo lugar, a inteligência artificial também se tornou uma nova ferramenta para artistas que buscam expandir seus próprios trabalhos. Ao utilizar algoritmos para explorar novos estilos ou gerar ideias para obras, os artistas podem derivar inspiração de fontes além de sua experiência pessoal. Além disso, a inteligência artificial está inundando o mercado com novas formas de arte, levando a um questionamento sobre o valor e a autenticidade de uma obra criada por um ser humano versus uma obra gerada por uma máquina. Muitos agora se perguntam se a arte criada com a ajuda da inteligência artificial é verdadeiramente uma arte ou se é apenas uma imitação perfeita do que já existe. Essa discussão traz à tona questões sobre a criatividade e o papel da intuição humana, que são essenciais na produção artística. Atualmente, há uma variedade de exemplos de inteligência artificial criando arte de maneiras verdadeiramente inovadoras. Um exemplo notável é o Deep Art, que utiliza uma técnica conhecida como transferência de estilo para transformar fotos comuns em obras de arte que imitam o estilo de pintores famosos, como Van Gogh e Picasso. Outro caso interessante é o trabalho do artista Refik Anadol, que criou instalações imersivas utilizando inteligência artificial para analisar e reimaginar dados de imagens em tempo real, criando experiências únicas e subjetivas.
Além disso, em 2018, uma obra criada por inteligência artificial, intitulada Portrait of Edmond de Bellamy, foi vendida em um leilão por $432.500, desafiando as percepções da arte clássica. Essas inovações não só mostram a capacidade da inteligência artificial em criar obras estéticas, mas também abrem um diálogo importante sobre o que significa ser um artista na era digital. À medida que a tecnologia avança, a linha entre a criação humana e a criação da máquina se torna cada vez mais tênue, convidando-nos a reconsiderar nosso entendimento de criatividade e arte. Definir criatividade é um desafio que vai além de uma simples busca por palavras. A criatividade é vista como a capacidade de produzir ideias ou obras que são inovadoras e úteis, mas a sua essência é muito mais complexa. Ela envolve um processo mental que captura e combina informações de maneiras novas e significativas. Para muitas mulheres acima de 50 anos, que viveram mudanças sociais e tecnológicas, a criatividade pode ser compreendida como uma maneira de expressar a vida vivida, as emoções internas e as experiências acumuladas ao longo dos anos. É uma forma de narrar a própria história e representar as transformações do mundo ao redor. A criatividade não se limita à arte, ela permeia todos os aspectos da vida, incluindo resolução de problemas, inovação no trabalho e até mesmo em relacionamentos. Essa habilidade, tão inerente aos seres humanos, alimenta o desejo de se conectar e comunicar. A verdadeira criatividade traz um elemento de surpresa, causado pela inesperada combinação de ideias e perspectivas. Cada um tem uma maneira única de se expressar, seja por meio de pintura, escrita, culinária ou qualquer outra forma de arte. Essa singularidade é o que torna a criatividade humana fascinante e imperdível. E à luz das novas tecnologias, como a inteligência artificial, surge uma pergunta importante: ao tentarmos entender a criatividade, estamos prontos para abrirmos espaço para novas definições que incluem as contribuições das máquinas? A comparação entre a criatividade humana e a criatividade artificial simboliza um dos debates mais acalorados na interseção entre arte e tecnologia. A criatividade humana é muitas vezes associada a aspectos emocionais e subjetivos, intuição, experiências de vida e um profundo entendimento do contexto cultural e social. As mulheres, especialmente aquelas com mais de 50 anos, trazem para essa discussão um legado de vivências que moldam sua visão de mundo e a forma como se expõe artisticamente. Em contraste, a criatividade artificial se baseia em dados e algoritmos. A inteligência artificial pode estudar padrões, aprender a partir de coleções imensas de obras e até mesmo reproduzir esses estilos, mas não possui emoções ou a capacidade de entender o significado profundo por trás de uma obra. O que torna a criação humana distinta é a expressão de sentimentos e a capacidade de transmitir mensagens complexas que ressoam com outros. Quando uma inteligência artificial cria obras de arte, ela pode impressionar tecnicamente, mas a essência da experiência humana muitas vezes permanece ausente. Este aspecto levanta a questão se algo criado por uma máquina pode realmente ser considerado arte. É a intuição, o contexto cultural e o desejo de comunicação que berçam a verdadeira criatividade? Ou será que a colaboração entre humanos e máquinas poderá criar algo totalmente novo e sem precedentes na história da arte? A colaboração entre humanos e máquinas já está produzindo resultados impressionantes e inovadores. Um exemplo marcante é o trabalho colaborativo entre artistas e inteligência artificial em projetos de instalação, onde a tecnologia é usada como uma extensão do processo criativo humano. Artistas como Mario Klingemann e Anna Hidler estão explorando as potencialidades da inteligência artificial como coautores em suas obras. Klingemann, conhecido por seu trabalho em arte generativa, utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para gerar imagens e vídeos que desafiam as noções tradicionais de criatividade. Suas obras atraem espectadores ao criar um diálogo entre a intenção humana e as interpretações da máquina. Já Hidler usa dados originais, como desenhos e fotos, para ensinar a inteligência artificial a sintetizar novas obras, revelando assim como a colaboração pode se tornar um processo enriquecedor e inovador. Esses casos não somente mostram como a inteligência artificial pode ser utilizada para aumentar a criatividade, mas também ilustram um novo tipo de autoconhecimento para os artistas. Através desse intercâmbio, surge a chance de criar algo que é maior do que a soma de suas partes e uma experiência artística única que contempla a habilidade humana e a agilidade da inteligência artificial.
Para muitas mulheres, essa perspectiva representa um convite à experimentação e à redescoberta de suas próprias forças criativas, permitindo que a arte evolua em direções inesperadas e emocionantes, reafirmando sempre o papel insubstituível do humano na criação. Apesar das capacidades impressionantes que a inteligência artificial demonstra na criação artística, é importante reconhecer seus limites. As máquinas, apesar de sua habilidade em aprender com dados e replicar padrões artísticos, falham em experienciar emoções e a subjetividade que fazem a arte ser verdadeiramente impactante. As intervenções da inteligência artificial, por mais sofisticadas que sejam, não conseguem substituir a profundidade de uma expressão artística que brota de uma história de vida rica e complexa. Para muitas mulheres que se aventuram na criação artística, seus trabalhos refletem um profundo entendimento emocional que não pode ser simulado por algoritmos. A inteligência artificial pode falhar em transmitir o peso de uma experiência, uma dor ou uma alegria que somente a vivência humana pode compreender. Além disso, essa produção artística gerada por inteligência artificial é baseada em informações previamente alimentadas, o que limita sua originalidade. Um argumento central é que a inteligência artificial pode, sim, criar imitações perfeitas, mas a originalidade e o significado por trás da criação dão à arte autenticidade e valor. Outra questão é a dependência de dados. Quando a máquina é ensinada apenas por informações disponíveis, o risco é a criação de works que reproduzem estereótipos ou que carecem da diversidade de perspectivas. Portanto, ao refletir sobre os limites da criatividade da inteligência artificial, entendemos melhor o valor imensurável da presença humana na arte. Essa relação entre limites e potencialidades nos ensina que o futuro da criatividade reside na evolução conjunta entre máquinas e humanos, respeitando a singularidade de cada expressão. A introdução da inteligência artificial em contextos criativos está gerando mudanças significativas nas indústrias que tradicionalmente dependem da criatividade humana. O setor da arte, por exemplo, não só está experimentando novas formas de produção artística, mas também alterando seus modelos de negócios. Com a inteligência artificial, artistas têm a oportunidade de explorar estilos e técnicas que antes não consideravam, expandindo as possibilidades criativas. Essa inovação desestabiliza as fronteiras das indústrias criativas, como cinema, música, design e literatura. Quanto mais estas indústrias se adaptam à inteligência artificial, mais evidente se torna a necessidade de novos modelos de colaboração entre artistas e máquinas. O uso de inteligência artificial nas artes gráficas, por exemplo, já é uma prática comum, onde softwares que utilizam aprendizado de máquina ajudam os designers a otimizar processos e a gerar ideias que podem levar a criações mais complexas. Adicionalmente, na indústria da música, compositores estão utilizando inteligência artificial para criar novas melodias e harmonias, que muitas vezes são apresentadas como um trabalho colaborativo entre homem e máquina. Essa transformação não apenas redefine o papel do artista, mas também provoca uma reflexão sobre quem é realmente responsável pela criação. Seria o artista, a inteligência artificial ou a colaboração entre ambos? As indústrias criativas, portanto, estão em um estado de evolução, onde a integração da inteligência artificial desafia conceitos estabelecidos e proporciona oportunidades emocionantes para a cocriação. A ética da arte gerada por inteligência artificial é um tema emergente que suscita debates intensos dentro da comunidade artística e acadêmica. Uma das principais questões éticas gira em torno da autenticação da obra criada por inteligência artificial. Quando uma máquina cria uma pintura ou uma música, quem detém os direitos autorais? É o programador, o artista que utilizou a ferramenta de inteligência artificial, ou a própria inteligência artificial? Essa ambiguidade pode levar a complicações legais e de reconhecimento no futuro. Outro ponto relevante é o impacto que a inteligência artificial pode ter na expressão cultural e nas vozes de artistas emergentes. Se a arte gerada por inteligência artificial se torna predominante, poderíamos ver uma homogeneização da criatividade, onde as singularidades e peculiaridades de diferentes culturas começam a desaparecer em prol de algo que é mais facilmente replicável ou comercializável. Além disso, a questão dos preconceitos embutidos em algoritmos de inteligência artificial também levanta sérias preocupações éticas. Se uma inteligência artificial é treinada com dados que predominantemente refletem certas culturas ou estilos de arte, o que acontece com a diversidade? Por fim, a própria natureza da criatividade humana entra em jogo.
Com a inteligência artificial sendo capaz de criar obras artísticas, ficamos com a pergunta: qual é o valor da expressão humana e da intuição na arte que produzem? Esse dilema ético é complexo, levando à necessidade de um diálogo profundo sobre a arte, criadores e a influência da tecnologia na sociedade. À medida que a inteligência artificial continua a se desenvolver e se integrar aos processos criativos, o papel dos artistas humanos na era da inteligência artificial está se tornando mais crucial do que nunca. Os artistas não são mais apenas criadores, eles agora se tornam curadores e mediadores da interação entre tecnologia e criatividade. Em vez de ver a inteligência artificial como uma ameaça à sua arte, muitos artistas estão adotando essa tecnologia como uma nova ferramenta que pode enriquecer seu trabalho. A capacidade de utilizar inteligência artificial para gerar ideias, esboços ou até mesmo composições completas permite aos artistas um processo criativo mais fluido e experimental. Além disso, há um novo diálogo sobre a originalidade e a intenção por trás da arte. Mesmo que uma máquina possa gerar uma obra visual ou musical, o que muitos ainda buscam é a narrativa e a emoção que vem da experiência humana. Assim, os artistas contemporâneos têm a oportunidade de enfatizar e explorar as profundezas de suas experiências emocionais e culturais, contrastando com as criações da inteligência artificial. É nesse ponto que a verdadeira essência da arte emerge, na habilidade de contar uma história única, expressar sentimentos profundos e refletir sobre a condição humana. Em resumo, o papel dos artistas se transforma para aqueles que não apenas criam, mas também interpretam e dão sentido ao que a tecnologia produz, promovendo uma nova era de colaboração criativa. O uso da inteligência artificial na arte está supostamente criando um novo paradigma sobre como consideramos o trabalho artístico e o papel dos artistas humanos. À primeira vista, poderia parecer que a ascensão da inteligência artificial implica no fim da criatividade humana. No entanto, muitos especialistas acreditam que, em vez de substituir, a inteligência artificial está redefinindo o que significa ser um artista. Os artistas acabam se tornando facilitadores que utilizam a inteligência artificial como uma extensão de sua própria criatividade, ajudando a dar vida a ideias que, de outra forma, poderiam permanecer apenas no campo da imaginação. Isso fomenta uma nova forma de diálogo entre humanos e máquinas. Em muitos casos, os artistas estão se envolvendo em colaborações com algoritmos para explorar novas formas de expressão que incorporam elementos de aleatoriedade e surpresa. Além disso, este cenário leva os artistas a refletirem sobre sua identidade e autenticidade no mundo contemporâneo. As galerias de arte e museus também têm papel fundamental nesta transição, pois abrem espaço para as obras geradas por inteligência artificial, promovendo exposições que questionam as fronteiras entre arte e tecnologia. Com isso, a arte gerada por inteligência artificial se torna uma parte não apenas da técnica, mas da própria narrativa cultural em que vivemos. Portanto, a interação entre aqueles que veem a arte exclusivamente como uma expressão humana e aqueles que acolhem a contribuição da inteligência artificial favorece um ambiente criativo diversificado, onde a tradição e a inovação coexistem em um diálogo enriquecedor. Nos últimos anos, temos testemunhado desenvolvimentos tecnológicos que estão revolucionando o cenário da arte. A evolução da inteligência artificial é especialmente intrigante, pois a cada dia surgem novas ferramentas que permitem a criação artística de formas inéditas. Por exemplo, as redes neurais convolucionais, que são utilizadas em softwares como o DeepArt, estão se tornando cada vez mais sofisticadas e capazes de entender nuances estéticas de maneira mais profunda. Além de obras visuais, a inteligência artificial está agora entrando no domínio da música, com algoritmos que podem aprender a compor melodias que são indistinguíveis das criadas por humanos. Com o aumento do poder computacional e o acesso a bases de dados imensas, podemos esperar que essas tecnologias continuem a evoluir, aprimorando a qualidade e a variedade das criações geradas por inteligência artificial. Além disso, o uso de realidade aumentada e virtual está permitindo criar experiências imersivas que desafiam a forma convencional de interação com a arte. Essa dinâmica não apenas transforma o que consideramos arte, mas também expande o público e democratiza a criatividade. As oportunidades que surgem a partir destes desenvolvimentos estão criando novas formas de colaboração entre artistas e suas criações, permitindo uma exploração mais profunda da expressão artística e da narrativa cultural que nos une. Lidando com as tensões entre inovação e tradição, estamos diante de um caminho promissor que pode enriquecer o panorama artístico mundial.
A inclusão e a diversidade na arte promovida pela inteligência artificial são aspectos que não podem ser ignorados. Enquanto as ferramentas de inteligência artificial democratizam o acesso à criação artística, elas também oferecem a possibilidade de dar voz a grupos e expressões que muitas vezes são marginalizados. Mulheres, particularmente aquelas acima de 50 anos, podem se beneficiar imensamente dessa tecnologia, permitindo-lhes explorar novas formas de se expressar, independente de suas experiências técnicas em arte. Existem plataformas que incentivam artistas emergentes a utilizar inteligência artificial, proporcionando um espaço onde suas culturas, tradições e narrativas pessoais podem ser representadas de maneiras inovadoras e visuais. Além disso, quando a inteligência artificial é treinada com um conjunto diversificado de dados, ela pode embutir uma multiplicidade de vozes e perspectivas em suas produções artísticas, enriquecendo o discurso artístico global. Profundamente enraizada na busca por igualdade e reconhecimento, essa nova abordagem possibilita uma ampliação do conceito de arte, convidando muitas mais pessoas a explorar sua criatividade e a contar suas histórias. É fundamental garantir que a tecnologia não apenas replica a cultura dominante, mas também celebra e respeita a diversidade que constitui nosso mundo. Dessa forma, o futuro da arte pode ser um mosaico vibrante de experiências humanas interligadas, onde a inteligência artificial atua como um meio que amplia, em vez de restringir, a expressão pessoal e cultural. À medida que a arte gerada por inteligência artificial continua a se expandir, questões legais e de direitos autorais emergem com crescente urgência. Uma das preocupações centrais é a atribuição de direitos autorais sobre obras que são criadas com o auxílio da inteligência artificial. Quando uma máquina contribui para o processo criativo, quem é o verdadeiro autor? O programador do algoritmo? O artista que utilizou a inteligência artificial como ferramenta? Ou a própria inteligência artificial, que se torna a fonte da criação? Este dilema legal levanta a necessidade de revisão das leis de direitos autorais, que muitas vezes não estão preparadas para lidar com as nuances da criação colaborativa entre humanos e máquinas. Além disso, a proteção de obras pré-existentes contra possíveis plágios por parte da inteligência artificial também é um ponto sensível. Uma máquina poderia, inadvertidamente, replicar obras de arte ou músicas que não foram devidamente creditadas, levando a disputas sobre a originalidade. Por fim, a não formalização dos direitos de uso da inteligência artificial também pode alimentar uma cultura de exploração, onde artistas emergentes podem não ser devidamente reconhecidos ou compensados por seu trabalho. Portanto, as discussões em torno desses desafios legais são essenciais para garantir que o ambiente criativo permaneça justo e que todos os participantes sejam respeitados e apoiados em suas contribuições artísticas. O futuro da criatividade e da inteligência artificial parece promissor, mas é crucial que se promovam diálogos sobre como podemos integrar essas tecnologias de maneira ética e responsável. Em um mundo onde as máquinas são cada vez mais incentivadas a produzir arte, devemos refletir sobre o que isso significa para a criatividade humana. É provável que o futuro envolva uma poderosa colaboração entre artistas e inteligência artificial, onde os humanos continuam a guiar a narrativa e a intenção por trás das criações, enquanto a inteligência artificial serve como um recurso para expandir essa expressão. Espera-se que as instituições culturais se adaptem e abracem essa nova era, estabelecendo espaços onde a arte diferente, tanto de humanos quanto de máquinas, coexista lado a lado. Futuros eventos e exposições poderão possibilitar diálogos ricos sobre as emoções e narrativas que as obras evocam, além do algoritmo por trás de suas criações. Também será importante formar comunidades que promovam o aprendizado e a inclusão, especialmente para grupos subrepresentados, ajudando a moldar um cenário criativo onde todos possam participar ativamente. Desse modo, o futuro da arte com inteligência artificial é um campo fértil, onde a tecnologia mais do que substitui, transforma e enriquece a produção artística, ressaltando a inestimável contribuição da experiência humana na criação de uma narrativa cultural vibrante e em constante evolução. As conexões emocionais que estabelecemos com a arte são frequentemente profundas e pessoais, refletindo nossas experiências e sentimentos mais íntimos. Quando uma obra é criada por um humano, existe uma história por trás dela, uma emoção que transborda da tela, papel ou qualquer que seja o meio. O artista, ao criar, coloca um pedaço de si mesmo na obra, transmitindo alegrias, tristezas, lutas e triunfos. No entanto,
Quando se trata da arte gerada por inteligência artificial, surge a dúvida: as máquinas podem realmente compreender e comunicar emoções? Embora a inteligência artificial seja capaz de analisar e replicar estilos de arte, ela carece da vivência humana que dá origem à expressão artística. Portanto, a arte gerada por máquinas pode ser estética, mas há um vazio na conexão emocional que muitas vezes falta. As máquinas não sentem amor, dor ou prazer, elas simplesmente imitam dados. A autenticidade da experiência humana não pode ser capturada por algoritmos, sugerindo que as emoções humanas são, de fato, um componente irremediável da arte. Essa distinção entre a arte humana e a arte gerada por máquinas é um ponto central em nossa reflexão sobre o que é ser um artista e como as emoções moldam a criação. Afinal, o que realmente valoriza uma obra é a capacidade de provocar sentimentos, seja de alegria, tristeza ou reflexão, que só pode emergir de experiências vividas, uma característica exclusiva do ser humano. O futuro da criatividade, especialmente no contexto da inteligência artificial, é um tema fascinante e cheio de possibilidades. À medida que a tecnologia continua a avançar e a inteligência artificial se torna mais sofisticada, é imperativo refletir sobre como isso impactará a criatividade humana. Professores, artistas e teóricos da arte começam a observar que, em vez de substituir a criatividade humana, a inteligência artificial oferece novas plataformas e oportunidades para a expressão artística. Um futuro mais promissor poderá ser aquele em que humanos e máquinas colaborem, onde a inteligência artificial atuará como uma ferramenta criativa que amplia as capacidades humanas ao invés de competir com elas. Com isso, a criatividade poderá se transformar em um campo ainda mais diversificado e inclusivo, permitindo que pessoas de todas as esferas da vida se expressem de maneiras antes impensáveis. Artistas poderão utilizar inteligência artificial para gerar ideias ou explorar novos estilos que não teriam considerado anteriormente, proporcionando um espaço mais amplo para a experimentação. No entanto, essa colaboração também traz desafios. Precisaremos encontrar maneiras de garantir que o valor da contribuição humana seja reconhecido, mesmo em um contexto digital. Portanto, o futuro da criatividade não deve ser visto com desconfiança, mas como uma oportunidade de evolução na forma como expressamos nossa humanidade através da arte. Em um mundo onde a tecnologia e a arte se entrelaçam cada vez mais, é essencial lembrar do valor inestimável da expressão humana. Apesar do avanço da inteligência artificial, a vulnerabilidade e a riqueza da experiência humana permanecem insubstituíveis. A arte, em sua essência mais pura, é uma forma de comunicação que transcende palavras e lugares, capturando a complexidade da vida. Quando a tecnologia se torna uma ferramenta na expressão artística, ela deve acompanhar a autenticidade da experiência vivida. As emoções, as narrativas pessoais e a capacidade de tocar o coração de outra pessoa ainda são cruciais para o que consideramos arte de verdade. Criar arte é um ato de coragem, um testemunho das experiências que moldam quem somos. Portanto, mesmo em um cenário tecnológico onde inteligência artificial e algoritmos são protagonistas, o papel do artista humano continua a ser fundamental. Questões como a identidade, a cultura e a diversidade humana são temas que as máquinas, por mais avançadas que sejam, nunca poderão compreender completamente. Assim, a arte não é somente feita de técnicas ou estilos, mas é também uma reflexão sobre a nossa humanidade, tornando-se um símbolo essencial do que significa ser vivo e expressar-se em um mundo cada vez mais digitalizado. A evolução da arte, assim como a sociedade, é um processo contínuo que reflete as mudanças culturais, tecnológicas e sociais ao longo do tempo. À medida que a inteligência artificial se torna parte integral do processo criativo, a definição do que é arte e o papel do artista estão em constante transformação. A intersecção entre arte e tecnologia nos empurra a repensar os nossos valores e a importância da criatividade. O fato de a inteligência artificial gerar obras que imitam estilos tradicionais não diminui a relevância da arte humana, mas a complementa, criando um espaço onde novas formas de expressão podem surgir. Se, por um lado, a inteligência artificial abre portas para democratizar a criação artística, tornando-a acessível para todos, por outro, também nos desafia a considerar a autenticidade e o valor emocional que somente a experiência humana pode aportar. Em última análise, a arte continuará a evoluir, refletindo nossas vivências e anseios, mesmo em um mundo onde máquinas possam imitar a estética.
A verdadeira essência da arte reside na capacidade de dialogar com o público, de inspirar e de provocar reflexões, e isso sempre será uma marca indelével da expressão humana. Concluímos que, mesmo com as máquinas tornando-se colaboradoras neste espaço, a arte nunca deixará de ser um território profundamente humano. A evolução da arte através da inteligência artificial não representa o fim da criatividade humana, mas sim uma transformação que desafia e redefine nosso entendimento sobre o que é ser um artista. A verdadeira essência da arte permanece enraizada nas experiências e emoções humanas, que as máquinas, por mais sofisticadas que sejam, não conseguem replicar. Quais histórias sobre a interseção entre arte e tecnologia você gostaria de ouvir mais? A sua voz é importante para nós. Você acredita que a arte gerada por inteligência artificial pode ser considerada verdadeira arte? Quais são os limites entre a criatividade humana e a criatividade máquina? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo, onde continuaremos explorando o intrigante mundo da arte e da tecnologia.